Fazer uma análise prévia aqui para amanhã, né? Mas se você bate o olho aqui, meu, olha que gráfico malvado, cara. Você é louco. Difícil, bem difícil. O que dá para observar aqui, né? Dificilmente vai dar continuidade. Esse ombro cabeça a ombro aqui, que foi rompido aqui, que deve ter o alvo aqui uma vez da sua cabeça. Ele pode ser que ele faça esse movimento, né? Para dar continuidade. Vim aqui até aqui no 191.180. Porém, eu sou enviesado por gap, né? Eu acho que eu vou torcer para ele já abrir fechando esse gap aqui para ele me deixar em paz. Eu sempre vou achar que esse gap vai ser fechado. Mas é isso, vou fazer uma análise mais técnica que dá para enxergar só isso daqui e vou fazer algumas marcações. Antes de fazer as marcações, fazer uma análise rápida macro. É inegável que a gente continua na tendência de alta, porém ele já fez uma queda bem agressiva, né? Esse gap ele já abriu aqui, né? Ele fechou abaixo dos 50% do canal e ele já abriu abaixo também dos 50% do canal. Esse pavio aqui, ele demonstra uma certa força de compra, né? Então isso é animador porque é bem difícil você continuar com um viés de queda depois de uma pancada dessa daqui, né? Aqui nós já temos aí uma queda bem relevante, né? De quantos por cento aproximadamente? Vou ter que excluir isso aqui, não vai me atrapalhar. Uma queda aqui, ó, já deu uma queda de 13 mil pontos e 6,5%. Essa queda aqui foi de 18 mil, 9%. Essa daqui foi de 6%, então ela está aproximadamente parecido com essa daqui, né? Não quer dizer que não vá, né, ter uma queda maior, né, direto, mas a minha, meu objetivo aqui é tentar procurar por compras, né, porque está muito difícil. Mas, se perder esse fundo aqui, não se ele abrir com gap, se ele abrir aqui, né, no dentro dessa amplitude de ontem e perder esse fundo, eu vou esperar mais uma queda em função de o estocástico está sobrevendido. O estocástico sobrevendido, quando você tem uma reação aqui, tá vendo esse pavio? Todo esse pavio aqui é como se fosse um candle verde, né? Se esse é uma força compradora, se esse se esse o fundo desse candle for perdido, isso quer dizer que vai estopar todo mundo que comprou esse pavio aqui e vai tender a fazer uma amplitude aqui de provavelmente uma vez, né, até o 100% aqui seria a minha expectativa. Se perder aqui, se ele abre aqui e depois ele perde, eu tento procurar por vendas. Isso seria na visão macro. E na outra coisa que fica bem difícil também é que no semanal ele já bateu aquele alvo que eu havia, né, comentado no outro vídeo ali, ó. Ele já fez, né, quase, né, os duas vezes o tamanho desse candle do semanal. Tá vendo? Faltou muito pouquinho para ele fechar, para ele simplesmente tocar aqui. Então, eu imagino que teve uma reação para que isso não aconteça. Ele tanto veio, ele nem chegou a tocar aqui, né, no final desse candle. E vamos esperar que ele realmente tenha um novo sinal de compra. Mas se amanhã, repetindo, se abrir nessa região aqui, sem gap praticamente, e perder a mínima de ontem, eu vou esperar uma queda bem significativa para baixo. Né? A queda para cima também fica difícil. Aí você pode observar que tem a amplitude aqui, ó, e o volume, ó. Aqui tem uma amplitude de 2.600 pontos e um volume menor do que esse candle aqui com amplitude de 1.700.
Por quê? Porque teve essa força compradora, né? Então, apesar dele ser um candle vendedor, ele é o vendedor. Para mim, ele é um comprador, na verdade. Apesar do gráfico estar mostrando que ele é vendedor. Então, isso é um detalhe importante. Aí pode ver que a amplitude desse candle aqui, que foi muito direcional, mesmo ele sendo um candle de 4.500 pontos, ele não fez uma disparidade tão grande em volume desse daqui, ó, que tem praticamente a metade, nossa, menos da metade desse candle aqui. Olha o volume que fez esse candle aqui, bem volumoso pela amplitude. Então a tendência aqui é de uma força compradora, mas não tem sinal nenhum, pelo menos nesse time frame aqui de 1 minuto. Agora eu vou analisar outros tempos gráficos e fazer as marcações. Ainda sem as marcações, amanhã se abrir sem gap, dentro desse candle aqui, mais especificamente, dos 30 minutos, a gente vai poder observar um possível Joy de Napoli, né? Como é que se forma esse Joy de Napoli? Ó, é assim, tá vendo essa linha azul aqui, ó? Fechou abaixo, ó, ele vem fechando abaixo desde aqui, ó, fechou abaixo. Aqui, ó, tudo fechado abaixo. Aqui ele começa a fechar acima, ó. Fechou acima e aqui ele fecha abaixo, fecha abaixo, fecha abaixo. Falta fechar um acima. Então, se ele abrir nessa região aqui, eu vou esperar o primeiro candle de 30 minutos fechar acima desse joy, ele fechar acima dessa linha azul. E aí colocar o stop aqui e colocar a compra, supondo que o candle seja esse daqui, ó. Vamos pegar aqui algo rapidinho. Tem que dar uma pausa porque o desenho modificou aqui, ó. Aí voltando, ó, supondo que ele abra aqui nessa região e forme um candle aqui. Então eu vou colocar aqui o meu stop, eu vou comprar a ruptura desse candle, certo? Ele vai ganhar esse candle. Eu vou colocar o meu stop aqui e o alvo vai ser a amplitude dessa pernada aqui, ó, com parcial em 100% e dependendo de como você trabalha, se tivesse, por exemplo, 4 contratos, colocaria 2 aqui em 100%, um aqui e um aqui em 2 vezes, que seria a amplitude dessa perna aqui. Então esse tá bacana isso, hein? Tá com alta probabilidade desde que ele abra nessa região. Se ele abrir aqui rompendo, dá também para entrar depois, né? Porque não vai desconfigurar o setup. Mas seria bem interessante ele já abrir com essa força compradora para poder aí já fecha o gap, já vem aqui no alvo. E é isso daí. Esse daqui é o Joy de Napoli. Agora, com as marcações feitas para amanhã, o que eu tenho aqui? Certo? Eu tenho aquela abrindo aqui acima desse caixotinho. Eu tenho que esperar terminar um candle aqui positivo em 2 minutos. Rompendo esse candle, eu compro, coloco stop nesse candle de 2 minutos, abaixo do candle de 2 minutos. Aqui abrindo esse mesmo setup, porém abrindo abaixo do caixote, é a mesma coisa, porém vendido. Um candle vermelho, rompeu os 2 minutos, candle vermelho, perdeu, eu opero vendido. E aí, qual que vai ser o alvo? A probabilidade dele parar só aqui, que seria na máxima de hoje, né? E aqui seria parar aqui nessa resistência aqui dos 191 mil aproximadamente. Aqui é a mínima de ontem. Ele pode chegar até aqui? Pode. Ele pode perder aqui. Se ele perder, a tendência é de dar uma pancada para baixo em função no diário estocástico está sobrevendido. Né? E aí ele aumenta a possibilidade de descer de vez. Porém, eu não acho que isso vai acontecer. A probabilidade é mínima, é menor, né, eu acho, né? Aí eu vou ter que esperar quando ele perder essa mínima, um rompimento falso, algum sinal para poder voltar para dentro aqui do range. Mas se ele fizer o pullback e perder de novo, misericórdia. Aqui é o ajuste. O ajuste ele depende do contexto da abertura para poder saber como é que ele vai ser usado, mas ele é um ponto tanto de atração quanto de resistência ou suporte.
Então a gente tem que observar ele. Então por isso que ele está marcado aqui. O ajuste. E aí tem essa tendência dele parar aqui na média de 21 do 60. E aí depois aqui média de 21 do diário, que seriam possíveis alvos que ele vai buscar. E ele, se ele abrir acima dessa linha laranja, eu vou procurar por vendas. Se ele abrir abaixo dessa linha laranja, eu vou procurar por compras. Porém, eu vou ter que aguardar o sinal de tanto de venda se ele abrir acima, quanto de compra se ele abrir abaixo. E caso ele abra no meio e venha até aqui, ele é um ponto de suporte aqui e resistência aqui. E aí seria isso. Só tem que pedir a Deus sabedoria para operar conforme está marcado aqui e memória para poder fazer isso. Agora eu vou calcular aqui o meu stop, né? Como eu fiz essa gordura aqui, ó, amanhã eu vou operar com stop de R$ 300 para buscar 300 também, né? Mas eu quero parar com 480 para os outros 3 dias eu não precisar de fazer nem R$ 300 para poder fechar o plano em 5 dias. É muito agressiva a forma com que eu opero, muito agressiva, muito perigosa. Eu estou tentando parar com isso, né? E assim que eu passar no teste, eu vou tentar diminuir essa agressividade, porque ela nunca me levou a lugar nenhum a não ser para baixo, para prejuízos.